Boa noite, amados, tudo bem? Eu sou Ricardo Caldeira. Então, hoje eu vim só dar um recado para vocês aqui, não sai, porque tem coisa boa vindo. Como nós tios do EAC estamos fazendo várias visitas aos jovens que está se aproximando o encontro do EAC, que vai acontecer no dia 30 de abril e 1º de maio. Nós temos que visitar as casas e agora está chegando a Semana Santa, então nós estamos trabalhando em outras coisas da paróquia também, outras missões que tem aqui. Infelizmente hoje eu não vou conseguir transmitir o texto ao vivo como é de costume, mas não vou deixar ninguém na mão. Nós estamos preparando, minha família e eu, estamos preparando um estudo de Atos dos Apóstolos, onde eu tô com meu filho pequeno, o Pedro Henrique, o Paulo Ricardo e a Zeza. Nós juntos estudamos de forma que o Pedro Henrique consiga entender. Por que tem que ser como o Pedro Henrique entenda? Para que outras crianças possam entender. Então fica nesse vídeo aqui. Eu vou mandar para você, vou liberar agora o primeiro vídeo para dar o gostinho. E a partir da semana que vem vai começar a ser liberado todo dia um vídeo. Aí você vai conseguir estudar Atos dos Apóstolos, conhecer a vida dos apóstolos, dos discípulos, dos diáconos, por onde Paulo passou. Juntos nós vamos conhecer um pouquinho mais de Deus. Deus te abençoe. Até mais. Estudos de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em Jerusalém, na Judéia e na Samaria. A promessa do Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 1. No meu primeiro livro, o Teófilo, tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, do qual me ouvistes falar quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, aí nós vamos estudar o Atos dos Apóstolos, só que a gente não tem o costume de estudar lendo o livro todo e depois debater. A gente vai debatendo de pouco em pouco, né, meninos? Isso. É pra participar, tá, meninos? O que vocês entenderam nessa primeira parte, então? Qual foi a promessa que Jesus falou? O que Jesus falou? Aqui é o evangelista Lucas, ele não conheceu Jesus, né? Tudo que ele escreveu sobre os evangelhos são coisas que ele foi pesquisando, perguntou a Nossa Senhora, perguntou aos demais apóstolos e escreveu. E no Atos dos Apóstolos ele quis também homenagear alguns dos apóstolos. Então ele escreveu sobre eles, homenagear e também transcrever o que o Espírito Santo tocava no coração dele. E ele transcreveu o que aconteceu, o que tinha acontecido naquele tempo. Também foram pesquisas e pessoas falando para ele, Pedro, o pessoal falando para ele, né? Não sei se Pedro especificamente, mas os discípulos dos apóstolos falando para ele. Aí ele fala assim, olha, na primeira livro que ele escreveu, que é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, ele falou de Jesus, até o dia que ele foi elevado à ascensão, foi elevado por suas próprias forças. E aí ele falou assim, olha, Jesus apareceu para eles diversas vezes e deu inúmeras provas, não é verdade? Senta. E deu inúmeras provas, não é verdade? Sim. Beleza. E Jesus deu essas provas e depois falou para ele, enquanto estava num jantar, falou para ele o quê? O que vocês lembram? Eu não lembro, Não? não. Não saí de Jerusalém? Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai. Qual é a realização? Que ele falou assim, João te batizou Na água. Bora, gente. Na água. João te batizou na água, mas o Pai vai mandar o Espírito Santo que vai te batizar no... Fogo. Isso, no fogo. Então aqui ele faz a promessa, que é o batismo do Espírito Santo.
Muita gente pode confundir o batismo do Espírito Santo com o batismo sacramental. Existem dois, não é? A igreja só dá um batismo mesmo. O sacramento, quando você é batizado quando é criança, já direto, já é batizado mesmo ali, não repete, não existe outro batismo, é um só e acabou, certo? O batismo do Espírito Santo, ou efusão do Espírito Santo, ele é o momento que o Espírito Santo que está dentro de você, ele aflora e joga para fora, ele fica lá dentro, ele está dentro. Aí quando você pede batismo, ele, puf, como se fosse uma bomba, assim, como se explodisse, como queimasse de dentro para fora, e aí você sente a presença do Espírito Santo e acontecem vários milagres, curas, acontece a oração em línguas, profecias, entre outras coisas que tem, entre outros, eu esqueci a palavra que se dá, dons, entre outros dons que acontecem, né? Aí é o batismo do Espírito Santo, é diferente, não é o batismo da água, entendeu? Sim. Beleza, então eu vou continuar lendo aqui. Eu preciso falar em alto. Eu não consigo falar. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restabelecer o reino de Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vós saber o tempo ou momento que o Pai determinou com sua autoridade. Ou seja, tem alguém no mundo que sabe quando que é o fim do mundo? Não. Ninguém sabe, nem Jesus sabe. É o tempo que o Pai determinou com autoridade, né? Mas recebeis o poder do Espírito Santo, está lá no versículo 8, que virá sobre vós para serdes minhas testemunhas. Eu vou só refrisar, nem Jesus sabe é difícil, que Jesus é Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Mas não cabe a gente saber. Se você soubesse que vai morrer amanhã, o que você faria? Me confessaria? Tá vendo? E aí você se confessou porque você ama a Deus e confia em Deus, ou só porque vai morrer amanhã? Muita gente vai falar que é porque vai morrer amanhã, entende? Mas Jesus não quer, Deus não quer que você vá se confessar, que você cumpra os sacramentos e faça as coisas porque vai morrer. Você tem que fazer porque ama a Deus sobre todas as coisas. Então não cabe a vós saber o fim dos tempos, não cabe a vós saber quando que vai restabelecer o reino de Deus aqui na terra, se vai ser aqui, se vai ser no céu, onde é o céu, não tem que saber de nada. Eu queria chegar lá Puro. puro. É, isso que nem fez a primeira comunhão ainda. Quando fizer então, né, filho? Muito bem. Então tá, vou continuar. Não cabe a vós saber o tempo ou momento que o Pai determinou com sua autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. E é daqui que a gente tira a oração, que quando a gente vai rezar o texto do Espírito Santo, a gente reza a diferença de algumas pessoas rezam, né? Nós repetimos essa frase aqui. Mas recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Não é assim que a gente fala? Aqui completa dizendo, na Samaria, por toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Ou seja, todo lugar, sem exceção, você vai ser testemunha do Espírito Santo. Testemunha de Deus. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado à vista deles, e uma nuvem o retirou aos seus olhos. Deu para entender isso? Que a ascensão, quando nós rezamos lá nos mistérios gloriosos, fala Jesus ressuscitou no primeiro mistério, no segundo mistério Jesus foi a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi elevado e uma nuvem passou na frente, ninguém viu mais Jesus ali. Continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apresentaram-se a eles então 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim do mesmo modo, como o viste partir para o céu. Ou seja, Jesus estava aqui e do nada decidiu ir, foi elevado aos céus e chegou e foi para estar do lado do Pai, não é? Como é que vai ser quando Jesus vai voltar? Do mesmo jeito, ele vai descendo do céu, do mesmo jeito. É isso que ele está falando. 2 homens de branco, aqui não fala que são anjos, mas eu acredito que seja. Quem vai ser que vai saber tanto assim? Só anjos vai saber, né? Aí continua dizendo bem assim, ó. Então os apóstolos deixaram o Monte das Oliveiras
e voltaram para Jerusalém, a distância que se pode andar num dia de sábado. Imagina você passar o sábado inteiro andando. Acorda cedo, sai andando, 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 andando. É a distância que eles andaram. Não tinha carro, né? Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram eles, Pedro e João. Vai anotando aí, tem que ter... Quantos apóstolos tem que ter? Isso. 2? Quantos? 12. 12? 12? 5. Ou é 11? É 11, gente. É 11. Vamos contar? Pedro e João, Pedro, 2. João, Tiago e André, 4. Filipe e Tomé, 6. Bartolomeu e Mateus, Mateus, 7 e 8. Tiago, filho de Alfeu, 9. Simão, Zelotas e Judas, Iscariote, filho de Tiago. Pedro. Judas Iscariote traiu Jesus. Foi 11. Judas Iscariote traiu Jesus E e não cometeu estava lá. suicídio e não estava lá. Só tinha 11. É verdade. Mas assim, a promessa de Deus era para as 12 tribos. Só tem 11 pessoas. E agora, cadê o 12º? Cadê o 12? A promessa de Deus é essa: o Espírito Santo vai vir quando estiverem todos reunidos no mesmo lugar. Detalhe, tem que estar com Maria Santíssima, não pode estar sozinho. Todos eles, com Maria Santíssima e outras mulheres, tipo Maria Madalena, outras mulheres estariam lá, mas tem que ter 12, e aqui só tem 11. Se eu contei certo, aqui só tem 11. Né? E falta Judas Iscariote, que é o que traiu. Mas enfim, todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Lembrando, as pessoas pensam que quando fala irmãos de Jesus, está falando que é irmão de sangue, não é? Lá, naquela época, não existia primo, tia, tio, avô. Ou é pai, ou é mãe, ou é irmão. Era só isso, entende? Então, na Bíblia, aqui na nossa tradução atual, fala assim, a Maria, prima de Santa Isabel. Mas lá eles falavam que era irmã, entendeu? Não falava que era prima igual a gente fala hoje. Então tá, e com os irmãos dele. Onde eu parei? Aqui. Naqueles dias, estava reunidos um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, na Escritura anunciou acerca de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. O traidor, né? Ele era um dos nossos, foi incumbido do mesmo mistério. Ele até comprou o mesmo ministério. Não, ele era um dos nossos e foi incumbido do mesmo ministério. Ele até comprou um campo com o salário da maldade, mas caiu morto, de bruços, arrebentado pelo meio, espalhando-se todas as suas vísceras. O fato se tornou conhecido de todos os habitantes de Jerusalém. Por isso, aquele campo chama-se, na língua de Acéldama, quer dizer campo de sangue. De fato, no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e ainda, que outro receba o seu encargo. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu no meio de nós, a começar pelo batismo de João, até o dia em que foi elevado do meio de nós. Agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Compreenderam o que eu falei, meus filhos e minha princesa? Uhum. Tentando. Acho que Tá sim. tentando, foi muita coisa. Ele tá falando assim, a promessa do Espírito Santo era 12 pessoas, mas nós somos só 11, porque Judas traiu. E ele falou aqui, olha, Judas comprou um campo com dinheiro da maldade. Que dinheiro da maldade é esse? Jesus recebeu algumas doações, ele tinha dinheiro.
e Judas que cuidava do dinheiro. E ele roubava. Eu já vi, acho que. Já ouviu falar disso, né? E ele roubava esse dinheiro. Ah, então, você vê, por exemplo, quando falou bem assim, a mulher quebrou um vaso de... Quebrou não, derramou um vaso de perfume caríssimo sobre Jesus quando estava perto da morte dele. E ele falou assim, seria melhor ter vendido esse perfume e ter doado dinheiro aos pobres. Pobre que nada. Ele estava querendo um pouquinho. Porque ele que cuidava do dinheiro, então ele tirava de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. E aqui ele falou assim, olha, ele comprou um campo com dinheiro da maldade. Talvez até aquele dinheiro que ele recebeu dos soldados, não sei se deu tempo de incluir nesse campo, entendeu? E aí é preciso a gente ter 12 pessoas aqui. Tem muitas pessoas que acompanharam a gente, ele falando, que acompanhou a gente durante todo o processo, desde quando Jesus foi batizado, não faz parte dos 12, mas dos 72 que tinha lá, que Jesus mandou de 2 em 2, desde quando Jesus foi batizado até quando Jesus foi elevado aos céus. Por exemplo, os discípulos de Emaús, que eu tanto gosto, né? Eu não sei o nome, não lembro o nome deles, mas pode ser que eles sejam um desses também, entendeu? Tem vários discípulos de Jesus. O apóstolo é aquele que está mais perto de Jesus, um dos 12 que foi escolhido. Nos nossos tempos, o apóstolo é o bispo, não é padre, é o bispo. É o Dom Paulo César aqui em Brasília, ele é o apóstolo. Todos os outros é o discípulo. Só que o apóstolo, Dom Paulo, ele escolhe discípulos para fazer a vez do apóstolo, para ele poder aqui ter palavra de Deus, entendeu? Aí ele unge as mãos e fala, você tem essa função. E aí o padre exerce a função de perdoar os pecados, fazer as coisas que só o padre faz, outra pessoa não faz, mas o bispo dá essa autorização. Mas considerado apóstolo ali, entre os 12 é o bispo, tanto que só tem que ser o bispo para ser papa. Entendeu? Beleza? Então, beleza. Ele precisava ter os 12 ali e falou assim, olha, tem esse monte de gente aqui, ó. O que vocês acham da gente? Precisamos eleger alguém. Aí eles pegaram e continuam assim, ó, na passagem. Entendeu agora, né? Aí na passagem continua bem assim, ó. Apresentaram-se então 2 homens. José, chamado Barsabás, não é Barrabás não. Barsabás, que tinha o apelido de Justo. E Matias. Em seguida fizeram uma oração. Senhor, tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes 2 escolhestes para ocupar neste ministério e apostolado. Ou seja, qual desses 2 discípulos o Senhor escolheu para se tornar apóstolo? Entende? Nós somos discípulos. Porque quando a gente está seguindo Jesus, está tentando fazer as coisas de Jesus, se inserindo na igreja para poder trabalhar essas coisas, nós somos discípulos. Entendeu? Quando o padre se torna bispo, ele é um apóstolo. Entendeu? Se eu não me engano, é isso mesmo. Tá? Mas se alguém vê aí que eu errei, me corrige, pelo amor de Deus. Mostrando qual desses 2 escolheste para ocupar neste ministério e apostolado. O lugar de Judas. O lugar que Judas abandonou para ir ao lugar que lhe cabia. Tiraram então a sorte entre os 2. A sorte caiu em Matias, o qual foi acrescentado ao número dos 11 apóstolos e se tornou 12. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, E para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, para sempre seja bendita. Que nós possamos então meditar essa palavra, ler mais outra vez essa palavra, e amanhã nós vamos ouvir a próxima, que seria o capítulo 12. Agora com 12 apóstolos, devemos falar sobre Pentecostes, a manifestação do Espírito. Devemos falar um pouquinho sobre o anúncio de Pedro, a primeira vez que Pedro falou. Ele estava morrendo de medo, muito medo. E aí ele falou e muita gente se converteu. 3.000 pessoas se converteram. Não sei se é 3.000. Amanhã nós vamos descobrir. Quem quiser saber, fica conosco. Nossa.